Chegamos à metade do nosso projeto de leitura do livro dos Salmos. Hoje é dia 15 de fevereiro. Estamos um pouquinho a mais do que a metade do livro, mas é porque tem o Salmo 119, né? Que vai ser a leitura de um dia, né? E hoje nós vamos ler 3 salmos, o Salmo 78, o Salmo 79 e o Salmo 80. E eu estou feliz não só porque estamos chegando à metade do nosso projeto, mas porque também hoje, dia 15 de fevereiro, minha esposa e eu completamos 39 anos de casamento, né? Ore por nós, agradeça a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, pelo meu casamento. Peça a Deus que continue a nos abençoar, para que a gente continue juntos, né? Vencendo as dificuldades, as lutas e glorificando a Deus com o nosso casamento, com a nossa família. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu casamento, né? Que sejam muitos e felizes os dias e anos da sua vida conjugal. Agora vamos à leitura, Salmo número 78, a providência divina na história do seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas e lhes deu a beber, abundante como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se contra Jacó um fogo, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou às alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles,
ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez o que seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus e agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios, e no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira. Cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos, tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes culminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José
e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Então vamos lá ao Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja à nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Salmo 80, e o último de hoje. Pedindo restaurações. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu poder, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos.
olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Louvado seja Deus. Está sendo bênção para você a leitura dos Salmos? Compartilhe com alguém. Seja um propagador da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo. Curta aí. Comente. Né? Se tiver dúvida, coloque para que a gente possa te ajudar. Um abraço carinhoso. Deus te abençoe. E abençoe também a sua família em nome de Jesus.